No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras da Irmã Domingas. Eu me chamo Irmã Maria Domingas Broto, sou descendente de italianos. Meus 4 avós vieram da Itália na imigração. Eu nasci em Rio Branco do Sul, sul do Paraná, perto de Curitiba. Nasci no dia 27 de dezembro de 1925. Me criei no Rio Branco do Sul, na cidade onde nasci. Estudei lá o curso primário, os primeiros anos escolares. Depois, aos 19 anos, saí de lá para entrar no convento. A senhora veio em que época para Nova Esperança? Por quê? E como era a cidade? Em Nova Esperança, nós viemos em 1959. Viemos para assumir a direção da escola paroquial, escola que chamava-se Escola Nossa Senhora da Esperança. E o padre, o vigário, que era o responsável pela escola, primeiro vigário dessa cidade, o padre José Antônio Roldan, entregou a direção da escola para nós, para os irmãos. Como era? E a cidade, naquele tempo, sem recurso, é claro, estava tudo por fazer. E nós, as irmãs, ficaram morando ali perto da igreja, numa casa de madeira. E meses depois, já construímos uma casa aqui no terreno que a Companhia de Melhoramento tinha doado para a construção do colégio. A companhia quando planejou a construção de Nova Esperança, já reservou espaço para a construção dos vários colégios, da igreja, das praças, e esse espaço aqui estava destinado para um colégio. Originalmente era aqui mesmo, né? Primeira escola. O colégio foi construído aqui mesmo. O colégio aqui mesmo, né? Aquela casinha, a primeira escola foi uma escola de madeira que trouxemos daquele ambiente que estava onde é a praça hoje, trouxemos para esse local aqui. Essa praça Dom Pedro II. E a gente construiu essa escola aqui, a escola de madeira, eram 4 salas apenas, e enquanto nós lecionávamos lá, já começávamos a construir aqui. Os alicerces já começaram a ser sentados desde 1960, e então, à medida que foram construindo as primeiras salas aqui no andar térreo, nós já viemos com as crianças, com os alunos aqui. Nós trabalhávamos embaixo e os pedreiros trabalhavam no 2º andar e 3º andar. Eu dirigia a escola. Dava um pouco de aula quando nós criamos o ginásio, eu dava algumas matérias, mas nunca tive uma sala especial só para mim, porque a gente era diretora, e naquele tempo era polivalente, uma diretora. Tinha que ser secretária, recepcionista, e uma pedagoga, e organizadora dos programas. Eles falam que eu fui brava, os alunos falam porque eles têm a língua muito comprida, mas eu era uma diretora muito boa. Eles nunca ajoelharam no grão de milho, como eles dizem, né? Mas a gente tem que ter energia, né?
Mas mais ou menos. A senhora lembra de algum caso pitoresco do dia a dia de aula? Do dia a dia de aula? Uma coisa muito interessante é quando o Edmar Del Grosso estava mais ou menos no ginásio, o colégio comprou uma fanfarra que tinha uns poucos de instrumentos, poucos, não dava para todos, claro. E o Edmar queria tocar o zabumba, que era o maior, e o outro colega dele também queria. Então, João Miranda. Quem? João Veloso, João Miranda, tá. Isso aí. Então, eles queriam fazer a fanfarra, cada um queria tocar o seu instrumento, e não tinha instrumento para todos, então eles brigavam. E quando foi no 7 de setembro, um deles veio aqui antes da hora e estragou o zabumba do outro, que o outro não tocava. Mas foi muito bom. E nós íamos, os alunos nós íamos de jipe, de casa em casa, pedir ajuda para comprar fanfarra, para adquirir fanfarra. E o pessoal achava que quando nós íamos lá com alguns instrumentos batendo, aí saía o dono da casa, né? O que está acontecendo? Nós estamos aqui pedindo ajuda para comprar mais instrumentos, né? Isso aqui então é um assalto. Aí o diretor do jornal, antes do Polidoro ainda, Francisco Soares, Chicão, ele escreveu no jornal que agora a fanfarra não era mais instrumento de percussão, é instrumento de assalto. A gente ia assaltar lá para ganhar. Você está falando, é cumprir o assunto? O Júlio Sá, falar com ele vem domingo essa vez, viu? Ele não pode vir no sábado, ele transferiu para domingo. Ele chega sempre a 1 hora que ele começa a conversar com o grupo. Antes de 1 hora? Pode ser. Tenho sim. Tá. Pode ligar, sim. 252-5154. Certinho? Tá bom. Porque o teu marido já veio? Você já conhece o Júlio César ou não? Tá bom. Tá. Então conversa com ele, tá bom. Ele vem domingo, viu? Dia 4. Certinho? 5154. Tá bom? Tá. Deus te abençoe. Pronto. Lembra? A senhora começou com a educação, depois a senhora começou a desenvolver esse trabalho social. Como que foi esse início? Por que começou? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Nós viemos trabalhar na escola, especificamente, para continuar o trabalho da escola paroquial, e também assumimos os trabalhos paroquiais, ajudando o sacerdote na administração da paróquia, ajuda, e com ele, com o padre, nós íamos também, as irmãs iam para os sítios, para as capelas. Então, todos os dias tinha que ter uma irmã disponível para acompanhar o padre nessas caminhadas. E a condução da gente era o jipe. E o jipe era a condução que serviu muitos anos aqui. A estrada, nós viemos de Curitiba, levamos 23 horas para chegar de Curitiba aqui. Nós viemos de jipe. 2 irmãs vieram de avião, também não puderam aterrissar em Maringá, e voltaram para Londrina. Pernoitaram em Londrina, na manhã seguinte vieram para Maringá, e nós saímos de tarde de Curitiba, passamos a noite inteira, encalhamos muito nos bares, saímos pelo Norte Velho, lá no Norte Pioneiro, em Jacarezinho, por Santo Antônio da Platina, aqueles lados lá, e chegamos, tinha um trecho de asfalto do Mandaguari a Londrina. O único pedacinho de asfalto que nós pegamos naquela vez. E depois chegamos aqui, era para termos chegado de manhã, e chegamos às 4 horas da tarde. E a festa da recepção já tinha transcorrido. Eles tinham preparado uma recepção, e aí o pessoal estava por aí ainda, mas as irmãs mesmo, as que deviam ser recebidas, não tinham chegado. Aí nós começamos a trabalhar com tudo que precisasse, né? A cidade não tinha recurso nenhum, então, inclusive, as ruas, estrada, estou falando que
para vir de Curitiba aqui, era uma tragédia. Estavam começando a fazer o asfalto, então tinha muitos trechos de estrada em construção, e não tinha ônibus direto que vinha para cá. Quando a gente tinha que sair daqui, saía de avião. Uma coisa muito boa que já tinha aqui era um telefone, que já tinha aqui instalado, um telefone bom, e 2 linhas de avião por dia, a Varig e a Cruzeiro. Tinha um campinho de aviação ali onde é hoje o Hospital Regional, Coração de Jesus. O Hospital Novo ali tinha um campo de aviação. E um campo de aviação que era iluminado por lanterninhas. Quando um dia que veio a nossa Madre Geral, veio aqui nos visitar, aí nós fomos recebê-la e tinha as lanterninhas assim no campo para indicar onde terminava o campo, né? Lanterna querosene, sentia lá. Hoje em dia tem nos museus por aí, tem as lanterninhas. Não tinha eletricidade. A eletricidade demorou ainda vários anos para chegar aqui, né? E, inclusive, não tinha água. Para construir esse colégio, nós tivemos que fazer um poço. Na casa que nós morávamos, ali na frente, tínhamos um poço com manivela manual para tirar água para todas as necessidades da casa. Depois fizemos um poço artesiano aqui. Mas antes desse artesiano, tinha um poço com 80 metros de manivela para ir retirando água para a construção do colégio. Aí depois fizeram um poço artesiano, aí facilitou. Irmão, onde era a casa que vocês moravam? Ficava exatamente onde? Essa casa de madeira que nós transferimos de lá para cá era ali onde agora é o quê? Os banheiros, ali na entrada, aquele portão. Primeiro pedaço. Terminando a casa paroquial, ali, o salão paroquial, ali tinha um prédio de madeira comprido. Uma curiosidade, como era a relação de vocês com a comunidade na época? Existia completamente diferente de hoje? Existia alguma coisa que lembra? Sabe que existia entre nós e as autoridades, o pessoal da cidade, havia muita harmonia, muita amizade, o povo valorizava muito a presença das irmãs aqui, e todo mundo tinha vontade de fazer Nova Esperança crescer, em todos os sentidos. Então, mesmo a construção desse colégio foi uma facilidade extraordinária, porque naquele tempo tinha bastante café, assim, financeiramente a cidade ia bem, e o pessoal todo estava empolgado, interessado em construir a cidade. Os recursos vieram, então, de doações? A maioria foi doações do pessoal daqui mesmo. Só o começo, a planta, quando não. Aí veio da congregação, a nossa instituição de irmãs. Mas depois que embalou, aqui a cidade toda que colaborou. Irmã, fala um pouquinho para a gente como é que a congregação escolheu Nova Esperança para ter aqui um colégio. Como é que foi essa escolha para ter esse? Para as irmãs chegarem aqui, a escolha foi feita pelo bispo, ou pelo padre primeiro, né? Mas o bispo também era novo em Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, era o bispo daquele tempo. E a diocese dele ia até as barrancas do Paranapanema, do Rio Paraná, era uma diocese imensa. Então ele tinha que organizar todas as paróquias, e a parte hospitalar, a parte escolar, educativa, cultura, tudo ele tinha que estar pensando. E aqui tem um padre também que estava muito interessado em acolher as irmãs para entregar a escola, porque era uma carga para ele. Como eu disse para vocês, o padre ia todos os dias para a capela. Então ele não tinha muito tempo de estar aí cuidando da escola, né? As capelas, Barão de Lucena, Ivaitinga, Vila Doce, nós chamamos capelas. Essa igreja aqui foi construída muitos anos depois. Quando nós chegamos aqui, tinha uma igreja grande de madeira. Bem feita, até por dentro ela era muito bonita, bem acabada. Ali mesmo. E depois aí removeram aqueles de madeira e construíram essa igreja. Faz muitos anos. Essa foi construída aos poucos. Mas, voltando à questão do Dom Jaime Luiz Coelho... Dom Jaime Luiz Coelho pediu para as irmãs virem para Nova Esperança para ajudar, fazer o que tivesse para fazer aqui. E as irmãs, então, a congregação determinou, né, destacou, 4 irmãs para virem no começo aqui, para ver o que a diocese precisava, o que a paróquia precisava. E, como eu disse, nós assumimos, então, a escola, e a gente também, trabalhando na escola, já trabalhava também na paróquia,
ajudando a desenvolver as atividades paroquiais. O padre só aceitou o nome dele. O padre José Antônio Roldan foi o primeiro padre que ficou vários anos aqui. Muito trabalhador, muito dedicado, muito zeloso. Só para eu entender, uma razão específica do Dom Jaime ter escolhido a congregação das Apóstolos Sagrados do Coração de Jesus ou foi um fato assim isolado? Não, o Dom Jaime pediu para as irmãs, as nossas superiores provinciais, nós chamamos a superior provincial, que desse um jeito de vir ajudar essas terras aqui que estavam sendo abertas, tudo que era novo. Então a madre concordou, aceitou o convite, e aí destacou 4 irmãs para virem morar aqui. Quais eram as 4 irmãs? Irmã Ciria Carrampo, uma irmã italiana que faleceu faz uns 2 anos. Irmã Romualda Giuliani, que está viva ainda. Irmã Celina Pedra Cavacim, já também falecida. E a irmã Dominga, que não faleceu ainda. Mãe Melos veio depois. Quando a escola começou, eram as 4 irmãs. Eram as 4, né? Depois vão mudando, umas vão indo, vêm, outras, né? Mas eu gostava muito daqui, eu mudei muito pouco daqui. Firmei as raízes aí. Já nessa época, paralelo à escola, a senhora já também fazia um trabalho social? Fazia um trabalho social, pequeno, não muito, porque a escola absorvia muita atividade da gente. Mas esse trabalho social que eu faço hoje é esta escola. A partir de que época a senhora começou a fazer mais esse trabalho social? Esse trabalho especialmente de assistência e atendimento aos alcoólatras, aos dependentes químicos, eu comecei em 1992. Mas anteriormente a esse trabalho, a senhora já fazia um trabalho social? Fazia um trabalho social, assim, mas assim, geral, né? Atendendo os pobres, os doentes, encaminhando o pessoal para Curitiba, porque não tinha condução naqueles tempos. Que tipo de assistência, especificamente? Assistência, especialmente orientação, no sentido de o doente precisava de um recurso mais aprimorado, que não tinha aqui na região. Então, a gente tinha que encaminhar para Curitiba, tinha que arrumar uma ambulância, alguém que levasse, porque aqui não tinha ainda hospitais, não tinha médicos, aqui era tudo primário. Mas a senhora teve, as irmãs vieram aqui para dar essa ajuda social, mas a senhora teve um destaque, a senhora acabou me envolvendo com os alcoólatras. Mais nesse tipo de trabalho, mais do que as irmãs praticamente se dedicaram à escola e a senhora ficou mais nessa parte. Por que a senhora resolveu? Agora, você fala agora? Não. Eu trabalhava na escola, trabalhei muitos anos na escola, até 1981, 82. Depois eu trabalhava na escola e deixava bastante assim, tempo para poder atender as necessidades dos pobres, pessoas carentes. Isso a partir de que? Isso foi antes? Antes de 82. Em 82 eu fui trabalhar em Minas Gerais. Fui transferida para lá. Então, só pegando esse gancho também, a senhora ficou alguns anos fora de Minas Gerais? Fiquei 10 anos em Minas Gerais. Eu fiquei 10 anos em Minas Gerais, mas eu sempre fiquei com muito amor à Nova Esperança, então eu esperava que me desocupasse na Minas Gerais para voltar para Nova Esperança. Qual foi o período? Como? O período de permanência? Eu fui para Maringá, para Minas Gerais, em 1982, voltei em 91. 81, fui para lá, em 91 voltei. Em Minas, você só fazia o quê? Só qual a atividade? Em Minas? Lá, em Minas? Em Minas a gente trabalhava na casa paroquial, trabalho substituindo o padre. Nós morávamos em Pequi, uma cidade na Diocese de Sete Lagoas, e moramos na casa paroquial dos irmãs, porque não tinha padre lá, então nós fazíamos o trabalho e aos domingos o padre vinha só celebrar a missa, depois o restante ficava por conta da gente. E depois, no último ano, eu fui morar em Cordislândia, também em Minas Gerais, também fui morar numa casa paroquial, e lá que fui acometida de um câncer, aí as madres me disseram que já que eu estava doente, eu podia fazer o que eu quisesse. Porque eu ia morrer logo, né? Então eu disse, ok, então eu quero morrer em Nova Esperança. Aí então eu voltei para Nova Esperança em 1991. Foi esse ano que constatou a doença?
Eu constatei a doença já em 91. Já se passaram. Mas eu já melhorei logo em seguida, 92, 93 já estava boa, né? Aí eu já estou boa, graças a Deus, não tem mais nada disso. Voltou para a esperança, quando só ficou sabendo da doença? Eu voltei porque eu fiquei sabendo que eu ia morrer logo. Eu queria morrer aqui. O cemitério já estava pronto aqui. E também, inclusive, tinha... Pode falar uma bobagem, né? Pode. E tinha muita gente que ia chorar no meu enterro aqui. Que, religiosamente falando, a gente chama de carpideiras. Nos tempos de Jesus, tinha umas mulheres encarregadas de chorar. Então, eu achei que se eu viesse morrer aqui, enterrar aqui, muita gente no meu enterro, né? Vocês também iriam, né? Aí um começa a chorar, outro também chora, fica no enterro mais solene, né? Quando morri em Minas Gerais, ninguém me conhecia, não tinha graça. Mas então eu voltei para cá, o meu câncer morreu, aí fiz um tratamento também, fiz um tratamento em Marília, saindo de Minas Gerais, passei em Marília e fiz um tratamento em Marília, mas eu sarei por força da oração, porque eu, lá antes de sair de Minas ainda, eu fui num encontro de oração, onde o pessoal rezava com toda a veemência, com toda a força. E eu contei para eles que eu queria também rezar junto com eles, que eu estava com câncer. Mas eu não estava com medo de morrer, estava bem preparadinha, assim. Aliás, isso nossa mãe nos ensinou a encarar a morte com naturalidade. Então, ia morrer, fazer. Aí, quando eu falei que estava com câncer, eles rezaram, colocaram toda a força de oração ali. E, Senhor, nós precisamos dessa tua serva, eles lá, e rezaram muito, com muita força. E depois eu fui para casa e disse, padre, eu já melhorei. Já o meu câncer morreu, pois o pessoal rezou lá. Aí ele disse assim, mas você vai fazer também o que a medicina manda. Aí eu fui, fiz um tratamento do câncer em Marília, na Santa Casa, e depois eu vim embora para cá e tive que voltar a fazer quimioterapia, ia e vinha, mas o câncer morreu já. Graças a Deus estou aqui. Depois desse câncer, aí que eu entendi por que Deus me curou o câncer. Porque foi quando eu descobri um tratamento instantâneo para alcoolismo. Aí comecei a sentir e perceber o tormento que é uma pessoa alcoólatra para uma família, para as pessoas que são mais amadas da sua convivência. E existia um tratamento instantâneo. Quando eu vi que isso realmente era verdade, eu disse, então eu vou me dedicar com todo o empenho a ajudar esse pessoal a se libertar do álcool. Esse tratamento instantâneo é da ciência da acupuntura. É uma outra medicina chinesa que nós não conhecemos no Brasil. No Brasil ela está entrando agora, né? Os deputados estão começando querendo legalizar, mas é uma medicina muito importante. E então, os chineses é que descobriram que ela podia libertar do álcool, da droga e do cigarro. Então, quando eu me preocupo até hoje por causa do álcool, por causa dos malefícios que o alcoólatra causa para os familiares. Aí, então, quando me contaram que isso tinha êxito, eu não acreditei, mas eu levei uma primeira turma para me certificar que eu estava enganado, que eu entendi mal, que não era verdade. Mas, graças a Deus, eu levei a primeira turma e quando eu voltamos, fui visitá-los em uma semana, estava todo mundo bom. Então o negócio funciona, então eu tenho a obrigação de colocar isso ao alcance do povo. Isso não é aqui, agora é aqui. Quando eu descobri, o médico morava em São Paulo, eu só conhecia o médico em São Paulo. Mas agora o filho do Ercílio, o Júlio César, ele que vem aqui agora 2 vezes por mês. Ele vem trabalhar aqui em casa, aqui no colégio mesmo. Ele trabalha aqui, ele vem por causa que os pais moram aqui e porque ele é ex-aluno daqui. Ele começou a vida escolar dele aqui. Então ele se sente assim muito honrado e agradecido de trabalhar no colégio que começou a desenvolver a cultura dele. Irmão, remetendo ao pouquinho passado, a senhora deu aula, como já disse, a senhora relembra algum aluno ilustre, ou conhecido, que foi outra quinta, ou exemplo, alguém que você vai querer citar, assim, ou um bom aluno, só para voltar um pouco. Tá.
um bom aluno, que é um aluno que foi sempre muito exemplar, foi o Rubens Sanches. O Rubens ele foi um bom aluno aqui, depois saiu, estudou, e antes de sair da cidade ainda ele ficou vereador. Foi vereador aqui, depois até ele defendeu uma lei lá na Câmara para dar o título de utilidade pública para o colégio. E depois o Rubens ficou juiz para o norte do Brasil, agora se aposentou, voltou para cá e está fundando uma faculdade aqui, que vai funcionar aqui no colégio mesmo. Mais alguns? O Edmar Del Grosso também foi nosso aluno, muito dedicado, me deu muita alegria, muita consolação, ficou meu amigo até hoje. Eu não consigo me libertar dele. Nem com a conjuntura. Nem com muito. Nem... Algum prefeito já passou por isso? O prefeito passou, o Benatti, né, o Jerônimo Benatti, ele e a esposa dele também foram alunos aqui. E foram alunos aqui em tempo que era para começar a namorar. Eles eram adolescentes, mas eles não começaram aqui. Esperaram sair da 8ª série, porque aqui só tinha até a 8ª série. E depois é que se conheceram. Começaram a se amar mais tarde. Alunos exemplares. A irmã era muito brava, não deixava eles namorar. Eu acho que o pessoal naquele tempo começava a namorar muito cedo, né, Edmar? Namoro é no cinema. Como é que é? É no cinema, na praça. Ia no de cinema, é? No cinema do Del Grossi. Eu só tenho um fato que eu conheço, alguma coisa assim, nessa época, que chamou a atenção, que poderia ser narrado pela gente. Que eu lembro agora, que não lembro. Quermesse. O senhor já presenciou algum milagre? Milagre não é muito fácil assim, né? Mas graças muito grandes, sim, né? O milagre que eu atribuo é o milagre da cura do meu câncer, né? Mas a gente recebe muitas graças de Deus, assim, com bastante frequência. Para nós, para a gente mesmo particularmente, e para as pessoas que vêm em busca do auxílio espiritual com as irmãs. Tem sempre algumas irmãs que se destacam na maneira de tratar as pessoas, assim, orientando espiritualmente. Então, muita gente está aflito, preocupado, vem aqui procurar ajuda. E as irmãs... Você quer comentar alguma coisa sobre a sua doença? Esse milagre? Já falou? Já falei. Vou recepcionar mais. E os alunos esperavam, né? Só conseguiu. Os alunos esperavam, um deles foi anônimo. Ele escondeu o sino, que a irmã batia o sino para colocar na fila, e todos os dias o sino acabava o recreio deles e o sino fazia para a fila. E esse sino sumiu. E até hoje ele desapareceu. Ele está em Nova Esperança, não sabemos aonde, né? Aí temos que tomar outras providências para poder recolher o pessoal. Depois passou, aí veio uma campainha mais suave, agora vem uma música, então foi progredindo, né? Mas o fato mais prejudicial foi o sino, porque deixou as mestres aí desarmadas, não sabiam como recolher o pessoal. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as religiões aqui, como é que a senhora viu o desenvolvimento das várias religiões, da própria Igreja Católica, aqui em Nova Esperança. A senhora poderia escrever, fazer um relato sintético, mais ou menos, como é que foi isso? A religião católica foi a primeira a vir para cá? Como é que foi? Quando nós viemos aqui, só tinha religião católica. Depois, logo em seguida, começaram a vir essas religiões mais tradicionais. Batista, que é a Assembleia de Deus, Sétimo Dia, e depois, muito possivelmente, que começaram a vir essas seitas que estão proliferando agora, né? Então, agora tem bastante seitas, que fazem muito bem. Eu fico contente quando vejo uma igreja nascendo e crescendo, porque ela tira a minha clientela dos bares. O pessoal que vai para a igreja, que vai rezar, não vai fazer desordem por aí, né? Então... Voltando um pouco para o assunto desse trabalho social, agora a senhora tem uma ideia de quantas pessoas já foram curadas aqui com essa metodologia? Sabe o que passou na minha vida, que eu tenho agendado nos cadernos? Porque eu agendo por telefone, então todos são agendados aí. Tem mais de 5.000 pessoas. Nesses 9 anos, 1992, faz 9 anos que estou trabalhando com isso. Então vieram mais de 5.000 pessoas para trabalhar de outras cidades, quase todas de outras cidades, né?
Os aqui não querem se tratar, não. O santo de casa não faz milagre. Então, como o tratamento está aqui, eles acham que é uma coisa banal. As cidades que vêm de Mato Grosso, vêm de Naviraí, de Águas Claras, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Florianópolis, de Flores da Cunha, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também. Como você chegou a essa notícia lá? Pois é, essa notícia, a minha deficiência é não saber fazer propaganda. Eu queria que o mundo inteiro soubesse que existe isso, né? Mas a notícia que quem passa são aqueles que vieram, que eles foram, hoje mesmo o senhor telefonou de Naviraí, que ele disse, nós mandamos, ele é um empresário, ele disse, nós mandamos um cidadão, que é nosso funcionário aqui, e que bebia bastante, ele foi lá, e agora ele está sendo um modelo para nós aqui, agora também quero ir, porque o patrão também está vendo um pouquinho a mais, e eu vou lá, fazer o tratamento do álcool do fumo, e vamos mais 3, porque está servindo de exemplo para aquele que foi se tratar. Em quanto tempo, mais ou menos, tem sido colocado para recuperar o varinho? Na hora. Isso é instantâneo. Ele vem com vontade de beber e já volta sóbrio, liberto. 100% das pessoas? Não, 100% não. Também não posso dizer, é a grande maioria, mais de metade, né? Melhora. Na hora quase todo mundo melhora. Mas é que depois eles vão para casa e vê que o time dele ganhou, sei lá, o colega diz, você não é mais homem, agora não bebe, né? E ele então vai dar o primeiro gole e depois ele começa tudo de novo, né? Então ele tem que se cuidar para evitar o primeiro gole. Mas esse tratamento tira a sede, essa angústia, essa vontade de beber, é eliminado com o tratamento. Esse trabalho da social da senhora, muitas vezes, se confunde assim, com um lado político. A senhora nunca teve problema com políticos, se sentir incomodados ou chamados com o trabalho que a senhora fazia? Não. Qual era a repercussão política desse? Sabe que nós tivemos uma posição do prefeito. Quando chegamos aqui, o prefeito era o seu Pedro Zanusso, o pai do deputado Basílio, o pai do atual prefeito. Então, ele nos recebeu muito bem. O deputado Basílio era secretário da Câmara, secretário do pai. A Cidinha era tesoureira. E ali eu tenho um fato pitoresco. O presidente da Câmara, naquele tempo, era o Dirceu Viana. Então, uma tarde, a tesoureira pegou todo o dinheiro da prefeitura e foi para casa. E o presidente da Câmara foi atrás, disse, ô Cidinha, onde é que você vai? Esse é da prefeitura, menina, deixa aí, né? E ela disse, a prefeitura é de papai. Então estava tudo em família, o senhor Pedro, o Basílio e a Cidinha. Tá? Mas os prefeitos foram sempre muito, assim, trabalharam muito. Quem mais trabalhou para o seu colégio foi o senhor Armando Shoa. Ele teve assim, uma atuação muito ampla, porque era quando mais a gente precisava de funcionários, trabalhadores, de braçais, né, pedreiros, serventes. Então ele mandava todo o pessoal da prefeitura trabalhar aqui, fazer essas lajes, fazer as coisas mais de emergência. Ele trabalhava com pleno vapor. Mas eu tive uma vez um contratempo com o prefeito Pedro Sampaio, porque aqui não tinha asfalto ainda, e ele anunciou que ele conversou, porque eu sabia que ele ia fazer o asfalto aí. Aí, numa entrevista que eu dei para alguém, ou escrito, quando eu dei para o jornal, sei lá, ele disse que eu agradecia muito, nós agradecemos muito ao prefeito que já tinha se disposto a fazer o asfalto aqui na frente do colégio, o prefeito. E depois, quando eu encontrei com ele me chamou a atenção, perguntou se o prefeito não tinha nome. Aí eu fiquei sabendo que ele tem que dizer o prefeito fulano de tal, né? Aprendi com ele. Pedro Sampaio. Prefeito, vocês não têm nome, não? Alguma vez ela sentiu que esse trabalho poderia ser usado politicamente, manipulado? Ele foi mais ou menos usado politicamente quando o deputado Mirampiri era um deputado, era um estrangeiro que fugiu da guerra e veio para Curitiba, trabalhou em Curitiba e tinha cafeeira aqui. Aí veio, não morava provavelmente aqui, ele vinha muito. Tinha um teco-teco, aviãozinho, ia para Curitiba, Paranaguá, e trabalhava muito, tinha muito interesse na construção do colégio. Então ele ia para fazer os comícios dele, porque ele era deputado, e ele dizia, as irmãs que estão construindo o colégio, nós estamos construindo o colégio, e essas irmãs, são santas essas irmãs. Ele falava que as irmãs eram santas,
para ganhar os votos do povo, né? E tinha o menino, o Marinho, você lembra do Marinho, Mário? O Pedro Marinho, ele vinha imitar ali para os comícios. No dia seguinte ele vinha assim, ontem o deputado Milhão Peri disse, são santas essas irmãs. Aí ele subia ali e fazia o discurso que o homem tinha feito lá, né? Mas eles usavam assim, não, mais do que isso não. Só para dizer que era amigo das irmãs, para ganhar a simpatia do povo. O máximo que aconteceu nesse tipo de coisa. O mais que? O máximo que aconteceu nesse tipo de coisa. Foi isso. Uhum. Como a senhora vê essa política dessa época com a política de hoje? Hoje a política é muito difícil, né? Assim, as campanhas políticas assim, são muito agressivas. Naquele tempo não era assim, não. Pelo menos que eu sabia, a gente estava muito envolvido assim também, mas não tinha agressão. Cada um mostrava as suas pretensões e também tinha poucos candidatos, né? Mas eles eram muito delicados. Agora são muito agressivos, eu acho. No sentido que hoje os políticos usam muito essa questão social, né? De presentear, cestinha. Para fazer. Nesse sentido, né? Até não tinha, não. Todo mundo trabalhava com isso, né? Eu lembro que a gente trabalhava a paróquia, o pessoal da prefeitura também se entrosava com a paróquia, e a gente fazia essas festas para os pobres, para as pessoas mais carentes, fornecia cesta básica, presentes de Natal, eram todo mundo numa unidade só. E essas festas como que eram? As festas eram essas festas religiosas, festas de igreja, geralmente, né? Quermesse, né? Tinha umas quermesses muito boas, muito animadas. O pessoal não tinha outras diversões como tem hoje, né? Então o pessoal gostava da festa, a quermesse era onde eles se encontravam e trabalhavam, todo mundo trabalhava, se aliava para fazer render financeiramente e afetuosamente, familiarmente, fazer amigos. Feminina tinha muito? O que é? Participação feminina? Só havia algum destaque? Das mulheres de Nova Esperança? Tinha algum destaque? Sabe que não tinha, aquele tempo a mulher era muito caladinha, né? A mulher não tinha vez, não podia levantar a voz muito, porque os homens dominavam. Então as mulheres não tinham assim muito destaque aqui, não. Bem diferente de hoje, né? Bem diferente de hoje. Hoje nós queremos pegar o nosso lugar, os homens não querem sair, mas nós vamos empurrando e queremos entrar, né? A senhora já ocupava esse espaço, de certa forma, no passado? Eu ocupava no passado por causa do colégio, não tanto por ser mulher, não. É por causa da situação do colégio, né? Porque assim, as outras irmãs não tinham esse destaque. As outras irmãs às vezes ficavam mais na retaguarda. Então vamos lá. A senhora está falando da memória, por favor. A minha memória, pessoal, está muito fraca por causa dos 75 anos que já vivi. Usei muitos anos da memória, agora eu estou entregando, pouco a pouco. Deus é muito delicado, ele vem pegando aos poucos. Um pouquinho do ouvido, um pouquinho da memória, um pouquinho das pernas, dos pés, fraqueza, e vai devagar até que no fim dá o ponto final e agora chega. Mas, então, faço bastante empenho, esforço, para me lembrar das coisas que tenho que fazer no dia a dia. E lembrar especialmente das pessoas que me procuram, porque eles procuram e a gente vai atendê-los na casa deles. O meu sistema de atendimento não é aqui na porta, não. Porque na porta tem muita gente, a gente não sabe quais são as necessidades reais que eles têm. Então, eles deixam aqui o endereço e eu vou à casa deles, então eu tenho que lembrar direitinho, mas lembro porque está escrito também. Levo tudo escrito para não esquecer dos deveres. Aí visito na casa deles e vou resolvendo tudo que eu posso, na medida do possível, né? Agora, a família, a origem, como foi? Eu disse no começo já. Hoje eu tenho ainda 4 irmãos vivos. Também eles são meus irmãos quase da mesma idade. 2 mais velhos, uma mais nova que eu. Mas estão todos também caminhando para o fim. E todos eles têm uma porção de filhos e netos e bisnetos. Então, quando se reúnem, é uma festa muito grande. Há poucos anos fizeram uma festa da Brotofest, a festa dos brotos, os descendentes do papai e da mamãe. Papai e mamãe já tinham falecido, mas os filhos que ainda estavam vivos, que naquele tempo eram uns 9 filhos, com todas as suas famílias, nos reunimos para festejar. Fazer uma festa lembrando a Brotofest. Os pais vieram da Itália? Meus pais? Da Itália? Meus
pais, já disse. Eles nasceram. Meus pais nasceram aqui no Brasil, mas eles são filhos de 4, os meus avós, os 4 avós meus vieram da Itália. Casaram aqui no Brasil e aqui nasceram os meus pais. Casaram em Colombo, na colônia. Quando os imigrantes aqui do Paraná vieram para o Brasil, eles se estabeleceram em Colombo e em Santa Felicidade. E aqui o grupo do meu pai, da minha família, foram para Colombo. E foi lá que eles se casaram, em Colombo, e criaram a filharada lá. Como é que a senhora escolheu o nome Domingas? Ah, porque eu chamo Domingas? O meu nome civil é Olivina Broto. Broto porque é meu pai, né? Sobrenome da família. Olivina porque quando eu nasci, meu pai foi registrar e no caminho ele disse, pai, que nome que tem essa menina, afinal, que nome que vou dar? Aí vamos dar o nome da menina que já faleceu, tinha falecido uma Olivina, né? Então eu fiquei preenchendo a vaga da Olivina. Mas eu nem fiquei sabendo disso. E aí eles me chamavam de Nilson. O Nelson tinha um irmão Nelson que queria me chamar, queria que eu fosse o feminino do Nelson. E começou a me chamar de Nilson. E eu fiquei pensando que eu chamava Nilson mesmo. E quando eu precisei fazer documentos para vir para o convento, aliás, para ser professora, eu entrei fui para a escola, nos tempos que nós íamos para a escola, não precisava levar registro de documento nenhum. Então eu cheguei lá, eu mesmo fiz a minha inscrição, eu me chamo Nilce Broto. E tirei o diploma do 4º ano primário com o nome de Nilce Broto. Depois, quando eu fui fazer os documentos para ser professora, aí tive que puxar os documentos oficiais ali, que eu fui ver que meu nome não era Nilce, não. Era Olivina. Aí comecei a usar o nome oficialmente de Olivina. Ocupei muito pouco, porque não tinha muito o que fazer com o meu nome. Mas fiquei professora. Eu era professora na escola rural, e professora Olivina Broto. E depois, quando eu vim para o convento, eu tinha que escolher o nome, porque naquele tempo a gente mudava de nome. É uma tradição que vinha desde muito longe, que os religiosos mudavam de nome. O Papa também. Então, era assim, o objetivo é porque a gente renunciava a tudo, e no caso deles, renunciava até aos títulos de nobreza. Então, ninguém tinha que saber se era filho do príncipe, da princesa, que sei lá. Então, eu renunciava e começava com um nome novo. Aí eu tive que escolher um nome para mim. E como eu gostava muito do meu pai, que chamava Domingos, aí eu escolhi Domingas. E foi bom, porque ninguém mais quis, porque é um nome muito feio para mulher, né? Então eu fiquei única. Fala Domingas, todo mundo já sabe quem é. Se for Tereza, Alice, lá é muito comum, né? Inclusive faz confusão. Aqui em casa tem 2 irmãs Irene. Então atrapalha, né? E Domingas não tem nenhuma Domingas por aí, não. E a senhora acaba a carreira religiosa? Porque a senhora Por que eu quis ser religiosa? Sabe que eu quis ser religiosa porque a minha mãe, nossos pais nos incutiram muita fé. Esses italianos, quando vieram da Itália, vieram com muita tradição de religião. E papai, a mamãe, especialmente, era uma mulher que tinha muita riqueza espiritual, apesar de não ter riqueza cultural nenhuma, mas ela tinha muita riqueza espiritual. Então, nos transmitia muita confiança. Já disse para vocês que ela ensinava a gente a ver a morte com naturalidade e respeitar a hierarquia, os padres, os bispos, o Papa falou, a causa acabou. Aliás, naquele tempo não era como hoje, que a gente vai... O Papa falou, mas vamos questionar para ver se ele tem razão mesmo, né? Aquele tempo, não. Todo mundo... E a mãe transmitiu essa riqueza para nós. Então, eu fui sempre cultivando, e quando eu podia, eu dava catecismo lá, sempre quando chegou na idade de namorar, também namorei, e depois achei que não era aquilo lá, não, eu queria servir a Deus de uma maneira melhor, onde eu pudesse me entregar mais à causa do reino de Deus. Então foi aí que eu fui ser religiosa. A senhora sempre foi professora. Como a senhora faz a comparação da época, o ensino da época, como hoje, como era na época e hoje? Não, eu comecei a dar aula, eu tinha o 4º ano primário só, e fui nomeado pelo Estado para ser professora num povoadinho ali que chamava Lancinha, perto da nossa casa, né? E ali eu dava aula para 1º, 2º, 3º e 4º ano juntos, na mesma sala. Tinha 2 alunos do 4º ano, um era minha irmã e o outro, um outro menino mais espertinho lá. Há uns 3, 4 meninos do 3º ano, outros do 2º e a maioria do 1º. E o 1º ainda tinha os mais atrasados, médios e melhores. Então, 1º A, 1º B, 1º C, 2º, 3º e 4º.
Aí o quarto ajudava a cuidar dos outros também, ajudavam. E de vez por outra aparecia lá um inspetor escolar que ia ver o que estava acontecendo nessa roça, né? Então a gente tinha que enfrentar o inspetor, que era muito difícil para mim, porque eu era muito caipirinha, e o homem vinha de fora para inspecionar a escola, né? Então eu achava que era um acontecimento. Tinha alguma relação com o governo, com o município? Com o governo, naquele tempo, era Manuel Ribas, que era governador interino, né? Como é que chama? Tempo da Getúlio Vargas. Interventor, é. E ele que nomeava, ele tinha o secretário de Educação. Mas a escola era... Eu fundei aquela escolinha lá. E, ignorante do jeito que eu era, fundei a escolinha porque tinha uma porção de gente, criançada por lá, que não tinha condição para ir na escola, que era na cidade, que era longe. Então eu fundei a escolinha ali. Foi reconhecida já. Ficou a escola primária de Lancinha. E os alunos aprendiam tudo, viu? Você perguntou com diferentes alunos? Os alunos não viam outra coisa. Eles só viam, aprendiam só o que a professora ensinava, né? O professor sabia pouco, mas aquele pouco... Eu só tinha o quarto ano e eu ensinei o quarto ano que eu sabia para os meus dois alunos. Tudo que eu sabia ensinava a eles. E naquele tempo, apareceu o primeiro rádio. E um dia nós fomos fazer uma excursão com os alunos, passei com eles, e vimos um rádio lá na casa do senhor, né? Era um caixão desse tamanho, assim, né? E lá dentro tinha uma parede de rádio, né? Falava lá. E aí os alunos e a professora deles também, o que estão falando ali dentro? Como é que é essa história? Na cidade principal. Na cidade do Rio Branco do Sul, onde eu nasci. Que idade você tinha? Eu, quando fiquei professora, tinha 16 anos. E 16 anos e uma porção de alunos. Eu ensinei 2 anos só antes de ir para o convento. Depois eu vim para o convento. E esses 2 anos me serviram para contar anos de serviço para me aposentar. Então, valeram também para isso. Quando a senhora fez a opção... Para ser freira? Quem era o Papa? Pio XII. Pio XII. Depois veio Pio X tinha morrido, Pio XI. Quando Pio XI, era Pio XI. Depois veio Pio XII. Depois veio Paulo VI, João XXIII. Tá. Mãe, eu estou aqui há 2 anos. Mas desde o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui, a gente só ouve falar bem da senhora. Isso em todas as camadas sociais, em todos os lugares que a gente frequenta. Né? E eu tenho que assim, a senhora é um mito aqui na cidade. Como é que a senhora encara isso? O pessoal não sabe quem eu sou, né? Eles veem a capa assim por fora, né? Não acredito que tem estima porque me conhece. Tem estima porque não me conhece interiormente, porque sou muito ruim. Então, a gente, quando tem que disfarçar essa ruindade, tem que atender bem as pessoas, né? Então, é por isso que eles dizem... Não é isso, gato? Mais ou menos. É verdade. Então, isso não pesa nada pra gente, viu? Se a gente ouve que falaram mal de mim, aí eu tenho que prestar atenção para corrigir. Mas se falaram bem, eu tenho que tratar de não desmerecer o que eles disseram, né? Então, caprichar para que eles não passem por mentirosos, né? Então, é bom que falem bem da gente. Gosto mais de quem fala bem de mim do que quem fala mal. Irmão, uma curiosidade agora, perguntar para a religiosa. Qual é a percepção da senhora, depois desses anos todos, entre o céu, o inferno, a vida eterna? Eu você com uma aula de teologia? É isso. Não sei o que você quer que eu diga aí, não. Como a senhora imagina o céu? O céu, quando eu era pequena, até poucos anos muito atrás, eu pensava que o céu era um lugar, e um lugar que tinha tudo que a gente gostava, um lugar muito bom. Então eu achava que era um lugar. E depois, quando vai crescendo, vai entendendo que aquilo é sentido céu lá em cima, lá embaixo, lá, isso são sentidos de expressão, sentido figurado, para a gente entender. As palavras da Bíblia também, né? A Bíblia, porque tem conteúdo da Bíblia, lá diz a origem de Adão e Eva. Adão
A história não é assim, a realidade também não é, e não tem ninguém para provar que não é também, né? Mas que foi Adão, casou com a Eva, e a Eva tirou a costela do Adão para fazer a Eva, né? E depois veio Caim e Abel. Essas histórias são histórias que os biblistas tiveram que fazer compor uma história com palavras que a humanidade entendesse, né? Porque não podiam buscar o sentido lá do começo. Nós não sabemos nem como é que funcionava, como é que se comunicava, né? Então não me preocupo muito de que é o céu, como é o céu, onde é o céu, não me preocupo. E também não me preocupo se eu vou para o céu. Uma das coisas assim que pessoalmente eu não vou atrás é do merecimento. Tem que fazer as boas obras, tem que fazer sem que outros saibam, porque senão eles não têm merecimento. Eu não me preocupo com merecimento. Eu me preocupo de fazer o bem, procurar fazer o bem o mais bem feito que eu sou capaz, mas não porque eu vou merecer ou desmerecer. Se Deus quer me dar um merecimento, me dar uma recompensa, o problema é com Ele, o assunto é dele, né? O meu assunto é fazer o bem, utilizar bem os talentos que Deus me deu, o dom da vida, que é um dom precioso, e os talentos que eu vou procurando descobrir. Muitos ainda estão morrendo já e ainda não os descobri. A gente tem muitos talentos que a gente mora sem saber que tinha, né? Inclusive o talento do amor ao alcoolismo, ele foi um talento recente, que eu tinha ele embutido, mas eu descobri agora que eu tenho esse dom de cuidar dos alcoólatras. Então, os dons, nós temos que utilizá-los para fazer o bem para o povo. Os filhos de Deus, nossos irmãos. Nós também recebemos muito dos outros, né? Tudo que nós somos, recebemos de alguém que também colocou os talentos deles para servir a nosso serviço. E quando a gente recebe uma graça, o De Prata dizendo aí, não sei se está fazendo gozação ou não, que a gente recebe uma graça que o pessoal me quer bem, não posso ficar com essa história para mim. Isso aqui é um compromisso para mim. Eu agora fazer exame de consciência e digo, Jesus, mais uma vez eu estou tapeando a humanidade aí. Eles estão pensando que eu sou boa e tem que caprichar para não decepcionar esse povo, né? Então a gente tem que fazer assim. Mas não fazer por causa do bem, porque tem merecimento, eu não penso nisso, não. Também acho que eu não vou para o inferno, não, né? Porque a minha realidade não é tanto assim, né? A senhora se refere que a senhora é ruim, é porque o ser humano é ruim. Porque o quê? Porque o ser humano é ruim. O ser humano é ruim, não, mas tem gente que é boa, né? Eu tenho uma índole assim muito como eu diria, nervosa, não sei respeitar a pessoa como ela é. Eu quero que a outra pense o que eu penso. Então eu não sou assim obediente como devia ser. Então às vezes eu peso com os outros, né? Mas como vocês me veem só de vez em quando aí, né? Ninguém me manda nada, então não tem nada que obedecer, então fica parecendo que é boa. Agora quem convive com a gente, sabe? Marido e mulher, a gente namora bastante tempo, tudo bem. Depois que casa, que vai ver o gênio da mulher, o gênio do marido, né? Coitadinha. Eu vou contar uma história do casamento que me contaram esses dias. Então, no casamento, lá ele e ela casaram e depois foram para casa festejar. Depois eu começo a ver, né? Irmã Domingas? Sim, senhor. Você está falando de onde, hein? Tucarana? Tá. É aqui sim, o médico vem de São Paulo, mas ele trabalha aqui em Nova Esperança, viu? Ele vem trabalhar aqui 2 vezes por mês. E ele trabalha aqui no Colégio Coração de Jesus. Na escola mesmo, viu? Tá? E ele vem agora domingo, dia 4. Ele sempre vem no sábado, mas dessa vez, excepcionalmente, ele vem no domingo. Ele vem cada 15 dias. Está internado? Certo? Então, o bom para ele, quando sai do internamento, ele vem fazer, a primeira vez que tiver oportunidade, ele vem fazer esse ponto na orelha. Porque isso aqui é um tratamento bem mais seguro do que aquele da clínica, sabe? O da clínica eles ficam um pouco de tempo, porque tomaram remédio, desintoxicaram, né? Mas daí a pouco eles começam a beber outra vez. Então, muito oportuno, quando ele sai da clínica, vem fazer o ponto. Tá bom? O preço é R$100. Mas o médico não faz isso exclusivamente por dinheiro, não. Se a pessoa é pobre, e quem vai saber se é pobre sou eu, aí ele faz diferença, faz mais barato. Esse não é uma vacina, é um pontinho na orelha. É da ciência da acupuntura.
chama auriculoterapia. Não, uma vez só. Uma vez só. O paciente vem com vontade de beber e ele volta, sobe. Você vem dirigindo, se ele vai querer voltar dirigindo, já pode ir. Passa aquela angústia, aquela sede de beber. Depois fica o cuidado que tem que ter para não começar outra vez, né? Você quer... Se você fala com ele, depois você me liga. O endereço aqui é a Escola Coração de Jesus. Mas aí você pega o endereço quando o teu pai vier, viu? Teu tio. O dia que você marcar para ele vir, aí tu dá o endereço direitinho. A cidade é muito pequena, não tem como se perder aqui, viu? Tá bom? Tá, quando você quiser que ele venha, que acha que ele está preparado para vir, você me dá uma ligadinha, sempre de noite, de preferência, você me acha em casa, porque de dia às vezes eu saio, viu? Tá bom? Tá, e que depender de nós, fazemos com todo o amor possível, viu? E vamos rezar, pedir a Deus com bastante fé, que Deus vai ajudar o teu tio a sair dessa, viu? É uma vida nova que começa. Tá bom? Deus te abençoe. O casamento da moça. Isso. E agora, como é que ele volta para trás ali? Não, pode deixar. Então, houve um casamento, muito felizes, foram para casa, depois da igreja, foram para casa fazer a festa, come, bebe, dança, canta. Depois, ao terminar, quando foi terminando, o pessoal foi indo para casa, e o noivo e a noiva pegaram uma carrocinha para ir para casa, porque não tinha, naquele tempo tinha Jeep, né? Mas não tinha Jeep lá para eles à disposição. E eles foram para casa de carroça, carregaram todo o enxoval, foi colocando e foi indo, que eles moraram numa cidade vizinha. E no caminho, a mula empacou. Você sabe o que empacou, né? A mula para e não vai mais. Aí o noivo, como agradou para ver se ela resolvia andar, e ela não andava, ele deu um grito ali dela, e deu uma lambada com toda a força, né? Aí ela levou um susto, aí ela caminhou mais um pouco, daí a pouco parou outra vez. Aí ele deu 2 chicotadas, né, com toda a força, né? Aí ela despertou, andou mais um pouco, e daí a pouco ela parou a terceira vez. Aí ele disse, 3! E pegou um revólver e deu um tiro na mula. E a noiva, coitada, ela ficou aflita, assim, meu Deus, o que eu fui fazer, casar com um homem nervoso, violento, bravo, agressivo, desse jeito? Eu não devia ter feito nunca uma loucura dessa, o que eu fui fazer, né? Aí ele olhou para ela assim, Aí ela ficou quietinha, se encolheu toda e nunca mais falou nada. Aí eles foram felizes para sempre. Para encerrar, gostaríamos que a senhora deixasse uma mensagem imaginária que essa fita vai ser vista daqui a 50 anos por alunos da escola. O que a senhora quer deixar de mensagem? Não sei o que dizer. Vamos fazer um balanço da vida. Hã? Vamos fazer um balanço da sua vida, mensagem. De encerramento. Com qualquer coisa. Mas eu estou muito feliz de ter rememorado um pouco daquelas coisas que passaram pela minha vida, aqui nessa cidade especialmente. Estou muito feliz porque estou aqui diante de uma equipe de gente jovem que está interessada em passar essa história para as futuras gerações, e eu desejo que sempre mais os cidadãos de Nova Esperança prestem atenção aos valores, aquilo que eles podem fazer de bem, para que essa cidade cresça sempre mais e sempre melhor. Que Deus abençoe a todos com abundância, para que o Brasil, e particularmente a nossa cidade Nova Esperança, seja sempre bem equilibrada, constituída por bons elementos, e que todas as gerações que virão encontrem uma Nova Esperança bem acolhedora, bem preparada, para que eles tenham uma vida bem feliz.